Fique ligado, Deus tem um milagre para sua vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite. A paz do Senhor. Meus irmãos, quero dizer que estou feliz de estar retornando a este local, esta casa maravilhosa. Estar revendo irmãos, cooperadores que estão na mesma visão, no mesmo propósito de edificar o reino de Deus na terra. Abraço, pastores, pastor Claudione, esposa. Deus abençoe toda a igreja, aos que nós estamos revendo aqui. Que Deus abençoe grandemente. Amém? Irmãos, é motivo de alegria dupla estar aqui hoje. Por que eu falo dupla? Independente da ordem dos fatos, mas uma é que eu fico feliz em voltar aqui, Nós temos uma aliança e eu sei que o Espírito Santo é que me trouxe aqui mais uma vez, porque Ele tem algo da minha parte para passar para vocês, para a edificação de vocês. E o segundo motivo é que, para mim, culto de Páscoa, culto que fala do sacrifício de Jesus, para mim é o culto mais importante da igreja. Para mim é o culto mais importante, porque o que é igreja, o que somos nós, sem o fundamento de que Cristo tomou o nosso lugar na cruz, e a ira, o juízo que era para nós, e a eternidade de sofrimento, Ele mesmo sendo justo, assumiu no nosso lugar e nos justificou. Nosso Jesus é justo e justificador. Então, falar do Cordeiro substituto, para mim é uma grande honra, e por isso eu fico muito feliz. E se a igreja quiser realmente ter força para continuar, nada melhor do que ouvir sobre Jesus Cristo, irmão. Eu tenho certeza que nessa noite você vai sair daqui abençoado, edificado, fortalecido, restaurado, animado, porque o nosso Jesus é poderoso, amém? Então, eu queria aqui tirar como base, eu fiquei pensando o que eu vou falar aqui. Será que eu puxo para a ceia ou falo da Páscoa? Mas como o pastor me disse, que pela data o culto é especial de Páscoa, embora a ceia seja a mesma coisa, e se alguém não sabe disso eu estarei falando, mas eu quero me deter mais na festa da Páscoa do que a ceia em si, com os apóstolos, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, Êxodo 12, nós leremos alguns versículos só como base, como texto áureo, e alguns nós estaremos discorrendo no decorrer da mensagem. Okay? Sempre que eu venho aqui eu sou muito abençoado também, saio daqui muito abençoado, porque o Senhor habita nesta casa, foi o Senhor que levantou esta obra. Capítulo 12, nós estaremos aqui na instituição da primeira Páscoa, quando essa festa começou. Ela foi realizada pela sua primeira vez, e nós estamos aqui diante de um capítulo que mostra tudo a respeito dessa festa, como ela deveria ser feita, qual o propósito, e embora seja ela aqui uma sombra, uma figura. Pastor, o que é isso? Uma sombra, uma figura? É que essa festa tinha um objetivo de mostrar algo futuro, e nós vamos discorrer diante da graça do Espírito Santo sobre isso essa noite, amém? Vamos ler a partir do versículo 3. Até o versículo 9, amém? Tem muito versículo aí, mas Deus vai dar graça para a gente ler com paciência e acompanhar.
Êxodo 12, versículos 3 ao 9. Diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número de almas. Conforme o comer de cada um fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula ou mancha, né? Um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos ou amargos, sem fermento, com ervas amargosas a comerão. Versículo último, de número 9. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Ainda aí de pé, quem está de pé, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos somente pedir para que o Senhor fale aquilo que está na sua mente nesse momento ao nosso respeito, que eu possa ser esse porta-voz, amém? Confirmando e complementando esta oração recebida. Senhor, fala conosco, me usa como instrumento nas tuas mãos. Pai, está aqui o teu evangelho, a tua palavra imutável, que enquanto ela estiver sendo pregada, o teu espírito, o teu poder, possa visitar cada coração. Senhor, como sinal de que ela é verdadeira, se houver alguém enfermo, ao crer, ao ouvir este evangelho, Senhor, que ele seja curado nesta noite. Se houver alguém triste, desanimado, Senhor, eu profetizo desde já a esperança, a restauração que vem de Ti, ó Deus Santo, pois Tu és Deus nos céus e na terra. É o que eu te peço, fala conosco enquanto o Teu povo Te adora. E a igreja diz, amém. Podemos assentar glorificando o Senhor, exaltando o nosso grande Rei. Irmãos, na verdade a pregação de hoje aqui é bem que é um estudo, porque a Páscoa ela nos traz muitas revelações, a Páscoa nos traz entendimento, através da tipologia. Para quem não conhece, na teologia, a tipologia é uma matéria que fala sobre o antítipo, ou seja, o projeto inicial, e o tipo, a realização e o projeto inicial. Então, nós temos o tipo, que na verdade é o projeto, melhor dizendo, e o antítipo é o cumprimento de um projeto, de uma estrutura. A Páscoa está totalmente baseada em uma tipologia, em uma figura, algo que as pessoas daquele momento não sabiam muito bem o porquê estavam vivendo, porque na verdade eles não estavam vivendo este momento para eles, mas para nós hoje. Então, quando nós falamos da Páscoa, nós não podemos nos limitar somente à festa de uma libertação de um povo chamado pelo nome do Senhor, que estava sendo escravizado no Egito pelas mãos de Faraó. Acredito que alguns, ou talvez a maioria aqui é sabedora, que dentro dessa tipologia nós sabemos que Faraó é um tipo de Satanás, que a escravidão do povo de Deus no Egito é um tipo da escravidão do pecado, cujo toda alma nasce. E o sangue do cordeiro, que é o mais delicioso de falar nesse texto, ou o próprio cordeiro, é nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que se deu por mim, por você. Mesmo que o texto vai nos falar que essa festa deveria ser guardada por estatuto perpétuo,
todos os anos, no mês de Abib, porque Abib, que é o abril nosso, na verdade é o janeiro de Israel, é o primeiro mês, mas aqui nós temos aqui fevereiro, janeiro, fevereiro, março, abril, mas Abib é abril, então nós estamos comemorando aqui dentro da data literada aqui para o Ocidente. Mas o que eu quero explicar para vocês, igreja, é que quando Cristo veio, Ele cumpriu esta festa. E aí o que era Páscoa vira ceia. Por quê? Então quer dizer que mudou? Não é que mudou. Jesus não veio mudar a lei, Jesus não veio abrogar, Jesus veio cumprir. Então o que eu venho pregar hoje? Que a Páscoa, esta festa que eles faziam anualmente, onde comiam o cordeiro, se cumpriu na cruz, aleluia, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Quantos entendem isso e podem dizer amém? Amém. Então, igreja inteligente, pastor, a gente nem demora muito para explicar, continua. Então vamos para a explicação e para a revelação. Perceba, igreja, isso aqui é muito interessante, que o texto fala que a Páscoa, ela iniciava a sua preparação ao dia 10 de abril. E o cordeiro era sacrificado e imolado no dia 14. Então temos aí dia 10, dia 11, dia 12, dia 13 e dia 14. Sabe o que é interessante? Se você for ler o livro de Marcos, eu dei uma aula na escola que nós temos bíblica sobre a cronologia da paixão de Cristo. Nós temos uma matéria que mostra ali a ordem, o que Jesus fez nos seus últimos dias, desde a quinta-feira até o domingo, cada horário, o jantar em Betânia, desde que ele chega em Jerusalém, amaldiçoa a figueira, aí vem o traidor, Getsêmani, a casa de Caifás, os 6 julgamentos de Jesus, 3 religiosos, 3 civis, e a gente vai colocando os dias e a hora até chegar à cruz ao domingo, a ressurreição. E perceba como o texto quer falar de Cristo, porque se você for olhar uma festa que começou dia 10 de abril e o cordeiro era sacrificado dia 14, se você for lá para os dias de Cristo, você vai ver que dia 10 Jesus entra em Jerusalém, dá o seu discurso de morte, e no dia 14 de abril ele é crucificado. Coincidência? Não. Esse texto já estava mostrando que Jesus ia passar por mim e por você, tipificado num animal. E se você for olhar, preste atenção que no versículo 3 o texto vai dizer que tinham que se tomar um cordeiro, para cada um, para cada casa, para cada família, segundo todo o número de almas que tinham dos hebreus, para o livramento do espírito de morte que viria, o juízo que viria sobre os primogênitos do Egito. Sabe o que esse texto fala aqui, apontando para Jesus? Que tem um Jesus para cada família, para cada alma, para cada pessoa, e eu vou profetizar e você vai entender o que eu estou dizendo, que não tem ninguém que não possa receber Jesus nessa terra. Na festa ninguém ficou sem cordeiro. E o texto vai dizer, irmãos, isso é muito interessante, que eles vão pegar um cordeiro sem mácula, isso é o Jesus santo, sem pecado, tipificado. E o que é interessante é que no versículo 7 ele vai dizer assim: e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Presta atenção que isso aqui é muito forte. O texto vai dizer que eles tinham que tomar do sangue do animal, do sacrifício, e aspergir o portal, vamos contemporaneizar a mensagem, o portal da casa. Igual quem aqui mora aqui em casa tem a porta, não tem o portal, aquela armação que fica em volta, você fecha a porta ali e abre, ela é a estrutura. Então do lado de fora eles tomavam o sangue e passavam na porta, na verga, no umbral, e tinham que ficar dentro de casa
Não podiam sair. Por quê? Porque o anjo da morte ia passar por cima, aonde não houvesse marca do sangue. Eita glória! A gente já começa a sentir a unção. Onde não houvesse marca do sangue, morte. Aqui tem uma revelação poderosa. Vamos lá, qual é a primeira? Eles tinham que tomar o sangue. Nos fala de se apropriar. Gente, no que diz respeito à salvação, em Cristo Jesus, você não pode ficar de braço cruzado esperando. Você tem que tomar posse. Tomar o sangue fala de se apropriar dessa oferta, desse sangue remidor que foi derramado por mim e por você. Então olha só a participação do homem na salvação. Jesus é o sacrifício por nós, Ele se deu. Mas você tem que tomar posse do sangue. Você tem que confessar o poder desse sangue na sua vida. Não é assim quando a gente está passando por luta, por batalha espiritual, o que a gente diz no mundo espiritual? O sangue de Jesus tem poder. E tem mesmo, irmão. Jesus é o ser mais poderoso do universo. Pena que muitos dos seus seguidores não sabem disso. Não acreditam nisso. Como assim, pastor? Sabe por quê? Porque tem gente que passa por problemas e não acredita que Deus tem poder de ajudá-lo, ou até de resolver. Porque tem caso que Deus ajuda, mas tem caso que Deus resolve logo. E eu não sei o que você está precisando hoje, se é de ajuda ou que Ele resolva o teu problema, mas em nome de Jesus eu vim aqui dizer, Jesus vai entrar nessa causa para te dar vitória, porque o sangue dele é poderoso. E se você tomou posse dessa salvação, desse sangue na sua vida, você pode se alegrar nisso. Sangue remidor, remissão, eu gosto muito disso, que significa o termo grego resgate. O que é ser remido pelo sangue, que é uma moeda de salvação? É uma pessoa ser escrava, sem direito a nada. E alguém fala assim, por que você não deixa ela ser livre? Não, porque ela me deve. E a pessoa propõe um preço e diz assim, não, e se eu pagar o que ela te deve? Ser liberta. Ei. Você deixa ela livre? Você está entendendo? Então, o que é resgate? É libertação mediante preço exigido. Isso é redenção. Eu falo para as pessoas, pastor, não adianta a gente pregar a graça de Jesus que salva sem falar da ira de Deus primeiro. Ninguém vai entender. Se você está lá todo preso no pecado, aí você ouve que Jesus te ama, você vai dar valor? Não vai. Porque antes de falarmos de graça, a gente tem que falar da ira. Para que a igreja não seja convencida, mas convertida, ela não pode ouvir primeiramente a mensagem de graça, de amor, sem entender a ira. E o que é que a redenção faz? Você pecou contra Deus. Nós nascemos, todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz o apóstolo Paulo. Então, nós merecemos o inferno porque nós irritamos a Deus com o nosso pecado. Então a gente entende o seguinte, meu Deus, eu mereço o inferno, eu sou pecador, não tem nada que eu faça que me livre dessa condição de escravidão, do pecado é de morte eterna. Aí o Espírito Santo fala, é verdade, você pecou contra Deus e merece o inferno. O mais influente, o mais bonitinho que você seja, você não tem como sair dessa situação de uma eternidade no inferno. Mas a boa notícia é que alguém decidiu trocar de lugar com você. Olha. Aí sim entra a graça. Porque se Deus, você sendo pecador e Deus não te desse o inferno, Deus seria injusto. Porque se Deus te livra, só por livrar, irmão, porque você é devedor, eu sou devedor, Deus te livra, aí Deus vai falar, quem é que vai responder pelo pecado se eu livrar ele? É injusto. Então Deus, Ele é o único ser que age no juízo e na misericórdia ao mesmo tempo. Como? Bem, você não vai pagar o que você deve,
mas alguém tem que pagar. E esse alguém é meu filho. Então a redenção é isso. Alguém mediante preço exigido, o preço sou eu mesmo, igual o irmão falou aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu. Aquele que nele crê não pereça. A eternidade, o perecer, o sentido grego, não é a morte física, é a morte eterna, mas tenha vida eterna. Aí entra a redenção no sangue. Então qual é o preço, a moeda? Meu sangue santo. Quando você se apropria do sangue, o texto vai falar o quê? Que todos aqueles que tivessem a marca do sangue, o anjo da morte não destruiria, sim ou não? Muito bem. Deus falou ou não falou? E eu vim falar uma coisa muito forte para a igreja aqui hoje. Irmãos, você não se converteu para ver. É porque está uma moda agora de ver. Ah, mas eu quero ver. Deus falou, tudo bem, mas eu quero ver. Eu não sei se você conhece, acho que aqui não tem crente assim. Mas de vez em quando você acha uns emburrados aí, dizendo que não vai dar lugar para Deus, não vai sair porque quer ver. Deixa eu te falar uma coisa. O justo viverá pela fé. E uma das definições de fé é o firme fundamento daquilo que não. A palavra fé no grego, no Novo Testamento, é pistes. Sabe o que significa pistes no grego para fé? Convicção naquilo que se ouve, não no que se vê. Quem passou o sangue fora e foi para dentro. Quem está dentro da casa vê o sangue lá fora? Deus está falando aqui. Você está dentro da casa. Ai, mas eu não posso ver. E nem deve, por quê? Porque o justo confia no que Deus fala ao seu respeito. Se Deus falou que vai salvar você, vai salvar a sua família, tem promessa para você, tem vitória para te entregar, você não tem que ver nada, você tem que guardar a palavra até ela se cumprir. Aleluia! O sangue fora e as pessoas dentro é a tipologia da fé. Não vivo pelo que vejo, mas pelo que Ele falou ao meu respeito. E você vai vendo que o texto nos diz bem claro que o cordeiro tinha que ser assado. Não pode ser cozido, não pode ser frito. Está aqui a restrição, é assado no fogo e acabou. Ah, mas não pode comer um cordeirinho assim, num espetinho ali, ou fritar ali, é assado. Sabe o que isso quer falar? Que quando você aceita o sangue que te remiu, o sacrifício que te salvou, que fez o que você não poderia fazer, você começa a viver conforme a vontade dele, não a sua. Quem manda é ele, não é mais a gente. Então quando você vê falando é assim, não do outro jeito, é você entender que a sua vida cristã a partir de hoje não é do jeito que você quer, é do jeito que ele quer. Ainda que você venha caminhar pelo sofrimento, Jesus disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque a terra e o céu já foram um só antes do pecado. Então a igreja não está inventando nada de novo, não está revolucionando nada. A igreja só vai restaurar o que era antes, que as pessoas viviam a vontade de Deus. Então você vê Deus falando: é do meu jeito. E aqui o que é lindo, que o sacrifício do cordeiro era à tarde. Está aqui no versículo de número 6, no final. O sacrificará à tarde. Gente, qual foi o período que Jesus expirou na cruz? De tarde. O texto está falando ou não está falando de Jesus? Eu estou fechando aqui o contexto. Pães asmos, irmãos, erva amarga,
O que isso nos fala? Que o Evangelho não é só crer, também é padecer. Mas é melhor padecer com Deus do que sem Deus. O que você está passando, eu vou te dar um conselho. Pastor, está difícil. Mas é muito melhor você passar aqui com Deus do que passar sem Ele. Se você trocar de lugar com alguém que está passando pela mesma coisa sem Deus, você vai ver que o negócio é bem pior. Porque aqui você tem consolo, aqui você tem uma promessa. Como eu preguei lá na igreja, que Jesus falou que os discípulos iam atravessar e depois veio a tempestade. Eles pensaram que ia morrer. Mas por que eles não morreram? Porque a tempestade chegou depois da promessa. Se a tempestade viesse antes da promessa, pode ser que eles morreriam. Mas como a palavra de Deus é maior do que as tempestades, aleluia, que nós passamos, se ela veio primeiro, ela vai ter que se cumprir na minha e na sua vida, e não vai ter tempestade que vai frustrar o plano de Deus sobre você e sua casa. Aleluia. E para fechar aqui, no versículo 9, comia-se a cabeça, os pés e a fressura. Fressura é entranha. Se tiver alguma versão que está escrito entranha, melhor ainda. O que essas três partes do cordeiro nos fala? Eu me anoto minhas coisas na própria Bíblia, irmão, não é? Não? Daqui a pouco aqui não enxerga nem o versículo. Para fechar, irmão, o que é comer? Versículo 9, último. Cabeça, pé e entranha do cordeiro na Páscoa. Sabia que essa é a única refeição dos crentes? Lá Paulo em Coríntios, quando está falando da ceia do Senhor, né? E fala para não comer indignamente, é porque tinha murmuração no meio dos crentes. Que murmuração é essa? Os gentios que servem todos os deuses têm comida oferecida para Deus tal, Deus Afrodite, é Zeus, é Diana, e a gente que é crente não tem festa com Deus, não tem uma refeição, e a gente não pode comer comida oferecida. Aí Paulo falou, não, a igreja tem a refeição dos santos, é a ceia, ali, só que não era igual aqui na igreja, a gente pega um pedacinho de pão, era nas casas, era uma ceia mesmo, o pessoal comia ali, igual uma ceia de Natal, ficava feliz, sorria, só que tinha irmão que bebia demais, aí ficava... E Paulo falou, não é esse o sentido, né, irmão? E também, você está vendo o irmão lá que tem condição, chama ele para comer com você. Tem que ter cordeiro para todo mundo, Jesus para todo mundo, né? Ceia para todo mundo. E comer da cabeça. O que é comer da cabeça aqui por revelação? Isso aqui é uma sombra, igual eu falei, isso é só um figurativo. Qual é o cumprimento disso? O que é comer a cabeça do cordeiro? 1 Coríntios 2,16, você pode anotar isso aí. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Comer a cabeça é receber da mente, pensar como Cristo pensou, e é isso que Deus está dando para nós aqui essa noite. Esses pensamentos ruins vão sair da tua cabeça, pensamento de medo, desespero, dúvida. Receba pensamentos aí de Cristo, de coisas boas, agradáveis, aleluia, louváveis, de esperança. O que é comer os pés? Essa aí você vai saber, né, irmão? 1 João 2,6 vai dizer assim, que aquele que crê em Cristo deve andar como Ele andou. Então comer dos pés é caminhar os mesmos caminhos de Jesus. Deus está calçando os seus pés, igreja, hoje, para andar caminhos de santidade, de vitória, de obediência. Se alguma coisa tentou te tirar do caminho para te destruir, Deus calça os seus pés hoje, você vai andar nos caminhos de Cristo em nome de Jesus. Oh, coisa boa, aleluia. E o que é comer das entranhas, né? Aqui nós temos Filipenses 2,5, que haja em vós, entranhas fala de sentimento. Tem uma palavra grega para compaixão, que Jesus usou em um certo período nos evangelhos, que fala de sentir as entranhas mexer. Jesus ficou com tanta compaixão das pessoas que estavam como ovelhas sem pastor, abandonadas, perdidas, maltratadas. O sentimento de compaixão, o que é compaixão? É sentir o que eles estão sentindo. O nível do amor pelas almas que Jesus teve foi tão grande, que o termo grego fala que as entranhas dele se moveu,
Quem já sentiu uma emoção muito forte que mexe aqui dentro? Friozinho, furacãozinho. Às vezes você sente isso quando está apaixonado, às vezes quando você está com intriga com alguém, sabe que alguém tem raiva de você, que quer fazer o mal, chega perto, chega tchuu, Ou então quando você vê uma pessoa passando uma luta e você se compadece dela de amor, você sente aquele negócio aqui dentro que revira tudo. Então entranhas nos fala de sentimento, comer a fressura, a entranha do cordeiro, é Filipenses 2, versículo de número 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Irmãos, em dias tão difíceis, todo mundo estressado, não odeie os seus inimigos. Não maldiga as pessoas, seja ela quem for, justo ou não justo. Jesus disse bem claro: amai. A sua essência é ser bom. Pastor, mas eu saio perdendo. Não, você vai sair perdendo se você se vingar. Se você suportar o mal, pode doer, mas você vai ter uma paz que ninguém vai te tirar. E o justo juiz te recompensa quando você entrega na mão dele. E Jesus disse: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e maltratam. Mas é orar pelo bem dele, não é fazer macumba evangélica não. Irmão, eu sou pentecostal, o negócio está sério, o povo perdeu o entendimento da palavra, passou uma raivinha, dobra o joelho e guerreia contra a carne, e a palavra diz: sua guerra não é contra carne e sangue, é contra o mal que está usando essa pessoa, está tentando te destruir. Quando é pessoa, a ordem é pagar o mal com o bem. Pastor, esse negócio é difícil, eu sei, mas foi Jesus que mandou, irmão. E Jesus não era hipócrita, ele provou com as suas próprias obras o que ele pregava. Ele deu o maior exemplo. E aqui fechando, porque a Páscoa virou ceia, no dia que Jesus está com os discípulos, ali antes de ir para o Getsêmani, eles tomam o cálice, e o pão. Agora, em vez de ser cordeiro, é pão. Por quê? Os judeus, para fechar aqui, pastor, eles tomavam 4 cálices na ceia no tempo de Jesus, 2 antes da refeição e 2 depois. E o interessante é que era um copo só, passava pela boca de todo mundo, simbolizando unidade. Se você mandar os crentes fazer isso hoje, vai, mas é o irmão que não escova os dentes, né? Aí dá briga. Mas assim, ninguém está obrigando você a fazer isso, tá? É só um símbolo de unidade. Mas o que é interessante, que Lucas é o único livro que registra pelo menos 2 dos 4 cálices que eram tomados na ceia. Se você não sabia, eu vou ficar feliz de estar sendo o primeiro aqui, passar para você. Cada cálice era uma promessa de Êxodo 6, versículo 6. Êxodo 6 vai dizer assim: portanto diz aos filhos de Israel, estou terminando, eu sou o Senhor. Primeira promessa. Segundo, eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Mas para nós é o que? Libertação do pecado. Livrarei da sua servidão. E a quarta promessa: vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. Tá? São os 4 cálices. Se você quiser anotar, Lucas 22, versículos 17 e 20 mostram os 2 cálices. Um foi tomado antes da refeição, o outro foi depois. E quando Jesus oferece esse cálice de Lucas, ele está oferecendo o 3º cálice. Quando ele vai dizer assim: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue, que será derramado por vós para a remissão do pecado. Ele está invocando a 3ª promessa de Êxodo 6,6, que é essa aqui: livrarei da sua servidão. Então a ceia nos fala, primeiramente, que você é livre do pecado. Eu já vi gente querendo ser santo de tudo que é jeito e acaba pecando. Fica 6 horas orando, já levanta sujo. Porque a gente não tem poder para isso. Isso é obra de Deus. Isso é obra do Espírito, mediante a fé. E Jesus Cristo conquistou, aleluia, essa libertação por mim, por você. Isso é um privilégio. Isso é uma honra muito grande. E segundo, participar da ceia, porque aquilo que era cordeiro, Páscoa virou ceia, é celebrar a vida. Para fechar aqui,
Como assim, pastor? Jesus venceu a morte. Quando você come do corpo e do sangue, sabe o que você está dizendo? Jesus está dentro de mim, então eu também não vou morar no Hades. Eu vou ressuscitar como Ele ressuscitou. Então hoje eu falei aqui dessa festa, em homenagem ao sacrifício desse cordeiro substituto que tomou o meu e o seu lugar. E Ele foi fiel até o fim. Disseram para Ele, desce da cruz. Eu já estou terminando, não sei se o pastor vai pegar aqui em seguida. Disseram, desce da cruz, para fechar aqui. Só que Jesus preferiu não descer da cruz, irmão, para sair do túmulo, por amor a mim e amor a você. Então que você se alegre nisso nesse dia. E quando eu falei que Jesus é o ser mais poderoso dessa terra e muitos dos seus seguidores nem acreditam nisso, é porque, irmão, a medicina tenta, o homem tenta, o dinheiro tenta fazer uma coisa que ninguém dá conta. Pergunta o quê? Ressuscitar morto. Ninguém dá conta. Mas Jesus dá. E ainda que não tenha alguém morto aqui fisicamente, literalmente, mas Ele nos ressuscitou, nos tirando da morte do pecado e nos dando vida eterna, amém? Quantos creem nisso, receba em nome de Jesus e aplauda Ele. Louvado seja Deus. Antes de passar para o pastor, eu vi aqui uma restauração física e espiritual sobre a vida de vocês, amém? E Deus vai dar mais tempo para vocês renovarem as forças, tá? Descanso é necessário, tá? É mistério, Deus vai mover aí, vocês vão entender o que Deus está falando. E eu vi aqui também um crescimento na juventude da igreja. Se prepara porque vai vir mais jovens para cá. E esses jovens, irmão, vão abalar o inferno. Pastor, você vai ficar feliz, pode cuidar. Vai vir problemático, vai vir gente que pode cuidar, porque vai dar fruto e vai aliviar o cargo. Os jovens deram glória ali, é forte, hein? Eu vi um crescimento jovem. E nesse varão aqui eu vejo uma chamada na palavra, tá? Você que está aqui. Tá parecido o pastor aqui, só para confirmar a unção do bigode aqui. A minha esposa fala, meu amor, tira essa barba, tira esses bigodes. Eu não sei, deve ser o inimigo que vou orar mais, tá? Unção na palavra na sua vida. E você que está do lado dele, ore muito, tá? Para vocês terem cobertura e revestimento espiritual. Amém? Pastor, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Aplauda o Senhor Jesus. Obrigado, meu irmão. Receba essa palavra de vida daquele que trocou de lugar comigo, contigo. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, bispo. Como sempre, né?